Gravação foi iniciada. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Carmelina e estou presidente do IPMP. Quero aqui apresentar a nossa equipe de trabalho. Eu sou a Carmelina, presidente, doutora Nathalie, assessoria jurídica, Eliene Carvalho, controle interno, Vanucci... Tem que desligar o microfone. Eu me chamo Carmelina, sou presidente do Instituto, doutora Nathalie, assessoria jurídica, Eliene Carvalho, controle interno, Vanucci, diretora financeira, Vanderline, diretor de benefício, Francisco, diretor administrativo, Antônia, chefe de Comprev, Emmanuel, chefe de serviço, e os auxiliares administrativos, Maria Aparecida, Ângel e Zenaide. Em nome do Instituto de Previdência do município de Paragominas, IPMP, agradecemos a presença de cada um nesta audiência pública. Cumprimentamos de forma especial o excelentíssimo senhor prefeito, doutor procurador de justiça, senhor promotor de justiça, os secretários municipais, os parlamentares deste município, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMP, os representantes dos sindicatos, dos servidores e dos professores, SINCEP e SIMPEMP, os servidores ativos e inativos, pensionistas e a sociedade em geral. Estamos hoje aqui para cumprir um dever que é de todos nós, dar transparência à gestão da Previdência dos servidores de Paragominas. O IPMP não é apenas um instituto, ele é o guardião do futuro dos servidores e suas famílias que dedicaram sua vida ao serviço público deste município. É o patrimônio previdenciário de Paragominas. Nos últimos anos, com a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019, todos os regimes próprios do Brasil foram chamados a uma nova responsabilidade, ser mais profissional, transparente, equilibrado e sustentável. E é por isso que nós estamos aqui, para apresentar com clareza como está a saúde financeira e atuarial do IPMP hoje. Quais são os desafios do déficit atuarial e do aporte devido pelo município? E qual o projeto que estamos propondo para garantir a regularidade do nosso certificado de regularidade previdenciário, o CRP? E também a aposentadoria de todos os servidores do município. Esta audiência não é apenas uma formalidade legal, é um espaço de diálogo. Queremos ouvir, esclarecer e construir junto as soluções mais responsáveis para o IPMP. Que esta tarde seja marcada pela responsabilidade fiscal e pelo respeito ao servidor público. Informar também que o IPMP possui portal de transparência próprio, atualizado e de livre acesso a qualquer cidadão. No portal encontramos folha de pagamento, de aposentados e pensionistas, balancetes, receitas e despesa, contratos, ata dos conselhos administrativo e fiscal, comitê de investimento, política de investimento e o relatório de avaliação atuarial. Todos os dados que serão apresentados aqui hoje já estão e continuarão disponíveis no portal de transparência. Informamos a todos que, para garantir a organização e o bom andamento dos trabalhos, as perguntas, os questionamentos e manifestação do público e das autoridades serão realizadas ao término da apresentação técnica de todos os expositores. Pedimos que anotem as suas dúvidas. Ao final, será aberta a palavra. Ninguém ficará impedido de falar. Mas, por questão de ordem, os questionamentos serão feitos somente após o fim das apresentações dos dados. Vamos primeiro apresentar todos os números do IPMP. Informamos também a dinâmica dos trabalhos. Primeiro, a doutora Nathalie fará a apresentação do relatório de governança corporativa do ano de 2025 e situação financeira do IPMP. Na sequência, o doutor Guilherme, nosso atuário responsável, apresentará os dados do relatório da avaliação atuarial do regime próprio de previdência social de Paragominas. Muito obrigadas aos presentes, ao que estão aí para ouvir a nossa audiência pública, para participar, e declaro a audiência pública do IPMP aberta. Com a palavra, a doutora Nathalie.
Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa audiência pública do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Paragominas, o IPMP. Neste momento, vamos apresentar o relatório de governança corporativa de 2025. Temos aí a apresentação para que vocês possam estar acompanhando através do compartilhamento de tela. Desde já, lembramos que no chat vocês têm um formulário de registro de presença para acessarem e registrarem a presença aqui na nossa audiência pública. Iniciando a nossa apresentação, o nosso relatório de governança, ele tem foco em 3 eixos, que é a prestação de contas, a transparência e os resultados alcançados pela gestão. O objetivo desse encontro, ele é simples, é apresentar de forma clara os resultados de 2025, promover a participação dos servidores, segurados e da sociedade civil, e também reafirmar o nosso compromisso com o controle social e a governança de excelência. O IPMP é uma autarquia municipal com personalidade jurídica própria, independência administrativa, financeira e autonomia patrimonial. Foi criado pela Lei Municipal número 14 de 93 e já soma mais de 3 décadas cuidando do regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Paragominas. Nessa semana, completamos 33 anos de existência. A missão, visão e valores. Nossa missão é assegurar o direito à concessão de benefícios previdenciários aos servidores municipais e seus dependentes. Nossa visão é buscar uma gestão eficiente que garanta o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, com qualidade nos serviços prestados. E tudo isso é sustentado por valores como ética, transparência, inovação, qualidade, profissionalismo, integridade e comprometimento. Aqui nós temos a estrutura de governança. A nossa governança é organizada em quatro grandes pilares. Primeiro, que é a diretoria executiva, responsável pela gestão operacional do Instituto. O segundo, os conselhos gestores, administrativo e fiscal, que são responsáveis pela deliberação estratégica e pela fiscalização. Depois, o comitê de investimento, que cuida da gestão e alocação do patrimônio. E, por último, o controle interno e assessoria jurídica, que garantem a conformidade legal de todos os processos. Aqui nós temos os membros da diretoria executiva, que é composta pela presidência, assessoria jurídica, diretoria de controle interno, diretoria administrativa, financeira e diretoria de benefícios. E esse é o nosso quadro de servidores do IPMP, a equipe técnica que trabalha diariamente para que cada processo, cada aposentadoria e cada atendimento aconteça com qualidade e em prazo hábil. São eles que dão suporte direto à diretoria executiva, aos conselhos, cuidando do atendimento ao segurado, da análise dos processos, do controle financeiro e da parte jurídica no dia a dia. É um time enxuto, porém que sustenta toda a estrutura de governança aqui do nosso instituto. O Conselho Administrativo é previsto na Lei Municipal número 884 de 2015 e também continua sendo previsto na Lei 1239 de 2025 e tem como objetivo exercer a deliberação e a orientação superior do IPMP, participando das decisões estratégicas, acompanhando as matérias fundamentais para a gestão previdenciária, financeira e administrativa do Instituto. Em 2025, o Conselho Administrativo realizou 29 reuniões, uma atuação deliberativa constante e vale frisar que todos possuem a certificação de conselheiros. Já o Conselho Fiscal, também previsto na Lei nº 884 de 2015 e também pela 1239 de 2025, tem a função de fiscalizar a gestão do IPMP, verificando se os recursos previdenciários estão sendo administrados corretamente, de acordo com a legislação, o orçamento e os princípios da transparência, responsabilidade e equilíbrio financeiro.
O Conselho Fiscal realizou 31 reuniões no ano de 2025 e exerce um controle contínuo e rigoroso. Também todos possuem a certificação de conselheiro. E aqui nós temos o Comitê de Investimento, que acompanha permanentemente as políticas de aplicação dos recursos, sempre alinhada à legislação vigente e às melhores práticas do mercado, garantindo segurança e rentabilidade para cobrir os benefícios dos nossos segurados. Todos possuem certificação em investimentos. E aqui nós temos o nosso organograma. Esse conjunto está representado, todos os que nós falamos aqui, né, neste organograma. No canto esquerdo, nós podemos ver os 3 órgãos colegiados e a sua respectiva estrutura. E à direita, nós temos a presidência, as 5 diretorias e as suas subdivisões, sendo o atendimento, perícia médica e chefe de serviço uma subdivisão da diretoria administrativa e a chefia de Comprev, uma subdivisão da diretoria de benefícios. Transparência e prestação de contas. A transparência para o IPMP significa 4 coisas: informação, participação, controle e prestação de contas. Toda a informação institucional Olha o barulho aqui, ó. Está disponível no nosso portal da transparência. E também no aplicativo Meu IPPS, que coloca o IPMP na palma da mão do servidor. Ele dá acesso a contra-cheques, benefícios, contribuições e canais de atendimento. Tudo isso com acesso pelo celular. Aqui também nós temos a participação e essa audiência pública, né, que está aberta à participação democrática de qualquer cidadão interessado, autoridades públicas, representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e acontece hoje, na data de 25 de agosto de 2026, desde as 16 horas da tarde, com transmissão online garantindo o acesso de todos os segurados, de onde estiverem. E ainda com a lista de presença no chat, que você pode estar acessando e confirmando a sua presença. E um destaque importante que é a certificação do Progestão RPPS. O IPMP ele foi pioneiro no estado do Pará ao cumprir as exigências de cada parâmetro do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios, o Progestão RPPS. A certificação ela comprova o padrão de excelência em controles internos, governança corporativa e transparência na administração dos recursos dos servidores. E tivemos 96% de aderência aos requisitos avaliados. Aqui nós temos a massa de segurados do ano de 2025. 2025, o IP protegeu um total de 2.707 segurados, sendo 1.940 servidores ativos e 628 aposentados e 119 pensionistas. Ainda em 2025, no mês de janeiro, iniciamos a prova de vida digital dos aposentados e pensionistas. A maioria deles não precisou se deslocar até a sede do Instituto. Alcançamos 739 segurados, com 96% de êxito no processo. Falando agora sobre compensação previdenciária, o Comprev. O Comprev é um mecanismo de compensação financeira entre o regime geral ou outros regimes próprios e o nosso regime próprio, que é municipal, permitindo a contagem recíproca de tempo e contribuição entre os regimes. Nós tivemos em 2025 um recebimento de R$ 4.492.053,74 de compensação previdenciária e repassamos R$ 304.492,30 aos regimes instituidores. Aqui nós temos uma evolução do Comprev nos últimos 6 anos. Tivemos aí uma oscilação, mas uma significativa arrecadação no ano de 2025 em especial.
E aqui nós temos a arrecadação e composição das receitas. Em 2025, a arrecadação do IPMP foi em R$ 108.188.102,35. Olhando a composição dessa receita, nós vemos aqui que 51,81% veio de rendimentos das aplicações financeiras e 47,05% das contribuições previdenciárias. E aí uma parcela menor de 1,01% de outras receitas e 0,12% apenas de aportes previdenciários. Ou seja, mais da metade da nossa arrecadação hoje vem do retorno de investimentos, o que reforça a importância de uma gestão de carreira disciplinada e que tenha conhecimento de mercado. Temos aí também as despesas. Do lado da despesa, o total de 2025 foi de R$ 61.752.822,80. Desse total, R$ 59.816.162 foram para benefícios previdenciários, pagamentos de aposentadorias e pensões. R$ 1.372.182,12 foram despesas administrativas. R$ 532.978,68 foi em contribuição para a PIS/PASEP e R$ 31.500 em serviços de perícias médicas. Em percentual, isso significa que 96,86% de tudo que gastamos foi destinado diretamente ao pagamento de benefícios. A proteção previdenciária é o compromisso central da gestão, com despesas administrativas representando apenas 2,22% do total. Em 2025, foram concedidas 74 novas aposentadorias e 3 novas pensões por morte, totalizando 747 benefícios ativos ao final do exercício do ano de 2025, sendo, no total, até aquela data do final de 2025, 628 aposentadorias e 119 pensões. Previdenciários no ano foi de 59.820.000, como a gente já passou nos slides anteriores. Aqui, R$ 59.518.155,88. A folha completa de pagamento de benefícios em 2025 chegou a esse valor, um crescimento constante nos últimos 5 anos, como podemos perceber pelo gráfico, que em 2021 contava com R$ 22.374.916,34 e temos aí esse montante atual. Desse total, 3,37 milhões foram destinados a 119 pensões por morte. Patrimônio e investimentos. Nós encerramos o ano de 2025 com um patrimônio total consolidado de 377,93 milhões, um crescimento de 11,12% no ano e de 47,13% acumulado desde 2021. Esse patrimônio está aplicado em uma carteira diversificada, composta por 34 fundos de investimento, estruturado com base em 3 princípios: disciplina, diversificação e visão a longo prazo, combinando renda fixa para preservação de capital e renda variável para potencializar os retornos. Esses são os fundos de investimento que o IPMP atualmente, no ano de 2025, estava investindo, e nós temos aí resultados consolidados que, resumindo os números de 2025, nós temos 2.707 servidores protegidos, 628 aposentados, 119 pensionistas e 74 novas aposentadorias no ano de 2025. Um patrimônio total
de 377,93 milhões, com um retorno de 56,10 milhões no ano, e a certificação Progestão nível 2 com 96% de aderência. E para concluir, uma reflexão. A governança participativa só se concretiza quando a sociedade civil e a gestão pública sentam-se à mesa, e encerramos os trabalhos de hoje agradecendo a colaboração de todos que nos ajudam a construir uma administração mais transparente, eficiente e responsável. A transparência previdenciária está ao alcance de todos, os cidadãos de Paragominas, pelo nosso portal da transparência, pelo aplicativo Meu RPPS, ou presencialmente na Rua 31 de Março, 221, no centro de Paragominas. Muito obrigada a todos pela atenção. Após a apresentação da doutora Nathalie sobre o relatório da governança corporativa do ano de 2025, agora nós teremos a apresentação do doutor Guilherme, nosso atuário, que ele é responsável por apresentar o relatório da avaliação atuarial do regime próprio de previdência social de Paragominas. Com a palavra, o doutor Guilherme. Ok, obrigado, Carmelina. Uma boa tarde, então, a todos os presentes, a todos que irão nos escutar também após a gravação. Então, uma satisfação estarmos participando aqui com vocês nesse momento importante. É um momento, como já foi ressaltado tanto pela Carmelina como pela Nathalie, é um momento de transparência, né? Um momento onde a gente tem essa oportunidade de trazer um pouco sobre o trabalho que nós da Lumens Atuarial executamos aí para o IPMP, nessa parceria que está fechando o seu primeiro ano, né? E assim esperamos que possa ser bastante longeva nessa construção do futuro de todos os segurados do Instituto. Então, como já foi abordado aqui, o Instituto ele tem diversas obrigações a cumprir dentro do seu rol, né, de ser um sistema, um organismo de previdência, e uma dessas obrigações é justamente a execução de um trabalho que tem uma periodicidade anual, é um trabalho obrigatório, que é o trabalho da avaliação atuarial. Então, todos os anos se faz necessário que seja realizado, efetuado esse trabalho. E que trabalho é esse, né? Talvez para muitos aqui que estejam ouvindo, participando de algum desse tema, né, do Instituto, estejam ouvindo pela primeira vez essa palavra, né, atuarial ou profissional atuário, que aqui vos fala também, né? E quando a gente fala de um sistema de previdência, de um regime próprio, como é o IPMP, a gente está falando de um sistema mesmo de previdência, como se fosse o INSS de vocês, de todos os segurados aí do município de Paragominas. Então, o IPMP, ele é responsável por administrar, por gerir, por receber os recursos que são descontados da remuneração do salário de vocês, ou aqueles recursos que são repassados pelo município, aplicar esses recursos e, logicamente, né, operar e operacionalizar, deferir, pagar os benefícios de aposentadoria e de pensão por morte, que é justamente a grande serventia, né, do Instituto, para o qual ele foi concebido. E existe por detrás disso, né, um cálculo que precisa ser feito, que é esse cálculo atuarial, para que a gente possa dar dimensão, apurar qual que é o valor necessário que o IPMP deveria ter guardado para poder honrar tudo aquilo que é prometido a todos os segurados aí do Instituto. Então, basicamente, quando a gente fala de avaliação atuarial, a gente tem dois grandes objetivos. O primeiro é exatamente esse que eu acabei de comentar, calcular, apurar, aferir o quanto de dinheiro que se faz necessário para fazer frente a esse conjunto de compromissos assumidos com cada um de vocês, segurados, ativos, aposentados ou já pensionistas, e definir o que nós chamamos de plano de custeio. E o plano de custeio, ele vai ser exatamente o conjunto das alíquotas, dos aportes que precisam ser pagos, né, por quem
financia esse sistema. E como eu já trouxe aqui, né, quem financia esse sistema basicamente são vocês, segurados, né, onde é descontado a alíquota de contribuição da remuneração, e o próprio município. Então, cabe ao trabalho atuarial, né, ao atuário, justamente o dimensionamento do que a gente chama de passivo atuarial, que vai ser esse montante, esse bolo de dinheiro que o Instituto precisa ter guardado, né, acumulado ao longo do tempo, e aferir também quais as alíquotas que são necessárias para que a gente possa buscar, né, atingir um equilíbrio financeiro e atuarial, que é uma determinação que vem da Constituição. Então, todos os municípios, os estados que tenham regime próprio, precisam buscar esse equilíbrio financeiro e atuarial. Então, eu vou colocar agora na tela aqui também alguns slides para que todos possam acompanhar, porque a gente vai trazer aqui, eu vou expor aqui para vocês alguns números, algumas questões aqui brevemente já foram faladas também pela Nathalie, mas a gente vai justamente entrar agora um pouquinho mais a fundo nas características aí do Instituto de vocês. Então, como eu comentei, o trabalho ao qual a gente está falando, essa audiência pública aqui se refere, né, exatamente ao encerramento do exercício de 2025. Então, nós estamos tratando aqui da avaliação atuarial 2026, que foi entregue, né, ao longo do exercício de 2026, mas referente ao encerramento do exercício de 2025. E para essa avaliação atuarial, foi considerada justamente uma base de dados cadastrais, onde a gente tem aqui um resumo do quadro de segurados. Então, nós estamos vendo na tela aqui que o IPMP, ele garante a mais ou menos 2.700 pessoas que estão divididas entre servidores em atividade, servidores já inativos, né, os já em gozo de aposentadoria, e aqueles já em recebimento do benefício de pensão por morte, os aposentados e os pensionistas. Então, aproximadamente 2.700 pessoas que estão sob o guarda-chuva, sob a proteção previdenciária do Instituto. Então, aqui a gente consegue ver, de forma bastante resumida, as principais características de cada um desses grupos, né? As quantidades de servidores ativos, e aqui, só fazendo um reforço conceitual, né? Quando a gente fala de IPMP, de servidores ativos do município aí de Paragominas, nós estamos nos referindo restritivamente aos servidores de cargo efetivo. Então, contratados, CCs, etc., não estão contemplados aqui nessa nossa conversa, né, nessa nossa audiência pública, não estão vinculados ao IPMP. Então, aqui a gente tem as características dos servidores ativos, dos aposentados, dos pensionistas em relação às quantidades de acordo com cada gênero também, cada sexo, né? E as remunerações médias, os valores dos benefícios médios de cada classe aqui também, e as idades médias de cada grupo. Então, basicamente aqui, esse quadro serve para que todos tenham uma breve noção das principais características do grupo que compõe aí o Instituto. Tá? Então, e para recordar também que a gente está falando de um grupo de 2.700 pessoas que esse sistema de previdência precisa juntar dinheiro para que com este dinheiro a grana seja suficiente para dar conta, né, de pagar um benefício para cada um de vocês que vai durar até o fim da vida. Então, esse é o conceito que, em outras palavras, né, de uma tentativa mais simples aqui, de trazer qual é a lógica atuarial que está por detrás dos números que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, é esse conceito de realmente acumular, juntar dinheiro para pagar um benefício ao longo de toda a sua vida. E aí, dando sequência aqui, nós temos as alíquotas que são praticadas, e
o município, né, entra com uma alíquota patronal de 18%. De você, servidor, do servidor ativo, é descontado sobre a sua remuneração a alíquota de 14%. E sobre os aposentados e pensionistas, também incide uma alíquota de 14%. Só que esta alíquota incide sobre a parcela do benefício que excede ao teto do INSS. Então, o que acontece? Pode haver uma confusão, né, de que os aposentados pensionistas não recolhem contribuição para o IPMP. Não, não é isso. É que o benefício que for inferior ao teto do INSS não é sujeito à contribuição. Aquele benefício que é superior ao teto do INSS vai recolher 14% sobre a diferença que supera o teto. Tá? Então, essa é uma informação importante que compõe, né, essa característica do que nós chamamos aqui de plano de custeio do Instituto. Tá? Então, é daqui que vêm as principais fontes de arrecadação do sistema. Tá? As alíquotas de 18%, 14%, 14% dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas. Mas a gente vai ver que tem mais questões aqui. Tá? Então, dessa arrecadação dos 32%, vejam que o IPMP, na database de dezembro de 2025, recebia algo em torno de 3.900.000 no mês. Então, essa era a arrecadação proveniente dos 18 mais os 14. E já pagava uma folha de benefícios de aposentadorias e de pensões por morte de 5.300.000 ao mês. Então, percebam, né, aqui o tamanho que já é esse instituto, né, o tamanho que ele já ocupa dentro da sociedade de vocês, pagando todos os meses, né, uma quantia aí já superior a 5 milhões de reais. Então, realmente é um instituto de porte aí relevante dentro da sociedade de Paragominas, sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer que, se a gente comparar essa arrecadação com a folha, nós teríamos uma falta, né, de recursos de 1.400.000. Sim, porém, além dos 18% e dos 14%, deveria, né, existir uma arrecadação de um custo suplementar que serve para o pagamento de, talvez alguns aí já vão ter ouvido falar de um tal de déficit atuarial, que o Instituto existe, né? Então, existe uma programação de pagamento para esse déficit atuarial, que se dá por meio do custo suplementar, mais a compensação previdenciária, que eu vi que a Nathalie comentou na sua fala, né? Que seria um pedacinho do benefício de aposentadoria, geralmente, né? Daquele servidor ativo que, antes de se aposentar, trouxe um tempo de fora, seja da iniciativa privada ou de outro município, de outro estado, de outro órgão público, por meio de uma CTC, averbou no IPMP para que esse tempo contasse para a sua aposentadoria, né? E esse pedacinho de contribuição que foi feito em outro sistema de previdência, o IPMP vai lá buscar. Explicando aqui em palavras mais simples, né? O IPMP vai lá na sua origem buscar o que seria o correspondente a essa fatia do benefício que ele vai lhe pagar, né, daquele tempo que foi contribuído fora. Então, existe também essa receita de compensação previdenciária, ou Comprev, como falamos, né? E mais parcelamentos, que são, aí sim, dívidas que o município possui para com o seu Instituto de Previdência, ou seja, são contribuições, são obrigações previdenciárias que não foram repassadas quando do seu vencimento. E aí geram, portanto, uma nova obrigação, uma dívida que nós chamamos aqui de parcelamentos. E aí, somando tudo isso, a gente vê que a arrecadação, se tudo isso de fato fosse pago, né, de forma adimplente, nós chegaríamos aqui a uma arrecadação de 7.390.000. Em havendo a adimplência de todas essas receitas, né, de todas essas obrigações previdenciárias,
daí sim, comparando receita e despesa, a gente veria que temos uma sobra, né, superior a mais de 2 milhões por mês entre aquilo que se arrecada e aquilo que, de fato, sai a título de benefício. Vocês têm aqui uma relação de 2,64 ativos, servidores ativos, para cada benefício pago pelo IPMP. Não houve ingresso de novos servidores em 2025. De acordo com a base de dados que nós recebemos e utilizamos para o cálculo, constatou-se, né, 75 concessões de benefícios, um total de R$ 763 mil no mês, e o que se espera é que para os próximos 5 anos, 564 servidores ativos possam vir a completar os seus requisitos para pedir essa aposentadoria junto ao Instituto. É um grupo que já tem seus 56 anos de idade e recebia, em dezembro, pouco mais de 4 milhões e 200 mil a título de remuneração, que pode, né, portanto, virar benefício. Então, aqui a gente tem algumas características, algumas outras questões do Instituto, alguns valores, para que vocês possam também acompanhar e ter conhecimento. Agora a gente entra na segunda parte da minha fala aqui, né, dessa conversa aqui com todos, e essa é a parte da análise atuarial. Então, é onde a gente vai passar realmente a enxergar os valores que foram calculados e a verificar, né, o que a gente chama de resultado atuarial. Então, por resultado atuarial, o que nós precisamos tentar compreender, né? O resultado atuarial ele vai vir de uma comparação de dois valores. Eu vou comparar tudo aquilo que o IPMP tem de recursos contra tudo aquilo que o IPMP deveria ter de recursos projetados a pagar, né? Deveria ter em caixa. Então, seria de um lado os ativos, né, ou os bens e direitos, contra o passivo atuarial. Um menos o outro vai nos dar uma diferença, que é o que nós chamamos de resultado atuarial. Então, analisando os números aqui do Instituto de Encerramento de 2025, vocês fecharam o ano com 377.931.000 em recursos, em aplicações financeiras. Dinheiro, grana, de fato, né, que está acumulada, que a Nathalie também trouxe, né, ali acho que uma ou duas telas, a respeito de onde, né, de forma bastante resumida, onde estão essas aplicações, os rendimentos que esse dinheiro gerou ao longo de 2025. Então, vejam que trata-se, né, de um montante, de um valor bastante substancial, né, bastante representativo, caminhando aí para, quem sabe, 400 milhões, né, ao longo de 2025. Além disso, nós temos, ou tínhamos ali até 2025, 3.192.000 em dívidas reconhecidas, em parcelamentos, né, ou seja, obrigações previdenciárias que não foram honradas nem cumpridas pelo município no passado, mas que foram pactuadas, foram reconhecidas por meio, né, de um parcelamento. Então, isso também é algo a receber pelo Instituto. E, para além disso, a gente tem o que nós chamamos de plano de amortização, que seria uma lei que tem como objetivo pagar o conhecido, o famoso déficit atuarial. Então, para vocês terem uma ideia aqui, estamos falando da Lei Municipal 1237, de 2025, que prevê uma sequência de pagamentos, né, de aportes mensais pelo prazo de 28 anos, que vai até o exercício de 2053. E prevê, né, isso está em norma, portanto, se está em norma, é devido, né, reconhecido pelo município, se trata de contribuições suplementares aqui que precisam ser executadas, que precisam ser repassadas ao IPMP. E esses valores que estão na tela, eles representam os valores das parcelas mensais em cada um desses exercícios. Então, por exemplo, para o exercício de 2026, a gente tem
que o valor desse aporte é, né, de 3.680.000 mensal. Para 2027, o que está previsto em norma já seria um valor de 6.057.000. E assim por diante, né, que vai com esses valores até 2053. Então, o valor que a gente vai ver agora na sequência, ele é exatamente o produto do que a gente espera receber de toda essa sequência de valores, que vai de 2026 até 2053. Então, quanto que o IPMP pode contar, né, com o recebimento desses valores se esta lei ficar em vigor até o fim, de forma que não se mexa nela, né, na hipótese que não se mexa nela. Então, a gente estaria falando aqui de um valor de 1.274.288.000. Então, esse valor vem da onde? Só para reforçar, né? Esse valor ele vem exatamente da expectativa de recebimento de toda esta sequência de valores mensais, que vai de 2026 até 2053. Somando tudo isso, a gente chega, portanto, a um montante de 1.655.412.000. Então, isso daqui é exatamente o quanto que o IPMP tem entre ativos já constituídos, né, no caso, os 377 milhões, mais aquilo que está pactuado a receber, seja os parcelamentos, seja o plano de amortização. Então, aqui chegamos a 1,65 bilhão de reais. Agora, a gente precisa conhecer o quanto que deveríamos ter guardado, que é o que eu comentei no início da minha fala. É o que nós chamamos isso de passivo atuarial, ou reserva matemática, ou provisão matemática. E isso vai ser, inclusive, escriturado na contabilidade do ente público, né? E esse valor, ele foi calculado, né, de forma atuarial, por meio da matemática atuarial, da ciência atuarial que está por detrás, que dá toda a robustez, toda a questão necessária, né, para que se apurem esses valores, todas as formulações, metodologias, foi calculado em 1.647.000.000 de reais. Então, aqui dentro está exatamente toda essa projeção de tudo aquilo que está previsto para ser pago de benefícios para aquele grupo, recordam, de 2.700 pessoas, aproximadamente. Então, aqui este seria exatamente este valor que o IPMP deveria ter em caixa para fazer frente a essas obrigações. Quanto que de fato se tem? Nós temos aqui, então, um conjunto, né, de bens e direitos de 1.655. Ora, se eu tenho isso e deveria ter 1.647, então a gente fica aqui com uma sobra, né, de 7.459.000 reais. Isso aqui seria, portanto, né, o que nós chamamos de superávit escritural, superávit contábil, né, enfim, um superávit atuarial aqui, considerando o plano de amortização. Tá? Só que o que ocorre? Se a gente recordar este valor, né, do plano de amortização, o valor que está em laranja aqui, ele não está de posse ainda do IPMP. Ele vem, né, de uma sequência de valores que vai até 2053. Ignorando esta lei, esta norma, a gente, a bem da verdade, compara 381 milhões, que são os recursos que, de fato, o Instituto já possui, aplicados, né, mais as dívidas, e com o passivo atuarial, de 1.647 milhões. E aí a gente chega num déficit atuarial, né, de 1.266 milhões. Então, de forma
objetiva, de forma direta, né, existe sim um déficit atuarial, tá, histórico, decorrente de questões históricas, de ausências eventuais de contribuições, né, de todo o passado aí da existência do Instituto, que, somado a eventuais ações recentes também, revisões de remuneração, concessões de benefícios, etc., se chega, né, a esse déficit atuarial aqui de 1.266 bilhões. Por isso, a existência, né, do plano de amortização da Lei 1237, que carece de uma pequena adequação. E aí vejam que, a título de comparação, né, ou de colocar o quanto que seria o gasto equivalente do município em relação àquilo que o servidor paga, de 14%, nós temos a alíquota normal de 18%, nós temos mais aquele aporte, né, de 3 milhões e pouco da lei do plano de amortização. Esses 3 milhões e pouco, quase 4 milhões, equivaleriam a quase 30% de alíquota e mais pedacinho dos parcelamentos, o que seria equivalente a praticamente metade da folha em percentual, ou 48,16% sobre a folha de remuneração dos ativos. Tá? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia, uma noção comparativa com os 14% que é descontado de você, servidor. Em um município sendo adimplente, recolhendo tudo aquilo que lhe é conferido a pagar, a gente teria aqui um custo equivalente a 48,16%. Então, se faz necessário apenas uma pequena adequação, embora o resultado seja positivo, mas a adequação aqui, ela vem na linha, né, de trazer uma revisão no aporte de 2026, basicamente, e revisar os valores que vêm de 2027 para frente, a fim de que estejam em conformidade com as previsões normativas do Ministério da Previdência, que é o órgão de fiscalização, o órgão de regulação dos regimes próprios de previdência, junto com uma fiscalização aí dos tribunais de contas dos estados sobre os RPPS. Então, aqui a gente tem o que seria essa sugestão de sequência dos valores de aportes para que a gente possa, portanto, atingir ou buscar, perseguir o que nós chamamos do mandamento constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, basicamente, em termos atuariais, a gente percebe aqui uma situação onde o plano de custeio ele está, de certo modo, bem modelado, ele apresenta uma adequação nesse sentido, mas é de extrema relevância que esse plano de custeio seja adimplido, seja cumprido na sua totalidade, para que se possa, né, verificar o ingresso desses recursos e a evolução do patrimônio do IPMP ao longo do tempo. Então, de minha parte, seria isso. Carmelina, devolvo a palavra aí para ti. Fico à disposição e parabenizo aí a iniciativa também de fazer esse momento de transparência junto a todos os segurados de vocês. Obrigada, quero te agradecer. Agora está aberto o momento para questionamento, perguntas, né? O que o servidor, que nós estamos aqui com 65 participantes, deseja mais alguma explicação? Está aberto aí o momento das perguntas e dos questionamentos. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Em direcionar ao Guilherme. Guilherme, quero primeiro te parabenizar pela clareza, viu? Gostei da dinâmica. O lado pedagógico, quem é professor sabe que é muito bom, foi bem explícito. Agora vai uma pergunta preocupante na situação. Foi bem didático quando finalizaste a questão do aporte, né, que tem que ser bem adimplente. E o que me preocupa é o valor que ficou o aporte. Se os prefeitos anteriores já não estavam conseguindo cumprir, quando era R$1 milhão, R$500 mil, e aí quem estava comigo nos conselhos sabe que acompanhou isso daí, né, e viu que teve dificuldade, imagina um aporte mensal de 6 milhões.
Aí vem a pergunta. Eu sinceramente, acho difícil a prefeitura cumprir um aporte de 6 milhões mensais para a gente tentar, né, equalizar esse déficit. Quais as medidas a serem tomadas para ajudar? Porque eu sei que quando há medidas que ajudam, pode diminuir até esse aporte. Eu sempre falei isso daí. Quais medidas nós podemos adotar para diminuir esse déficit atuarial? Pois então, é Alexandro, né? Acho que tem alguém com um microfone aberto. Pessoal, acho que tem alguém só com o microfone aberto aqui. Francisca Gleiciane, Deu? por favor, desligue. Acho que desligou. Desculpa, é Alexandre ou Alexandre? Alexandre Guilherme. Alexandre, tudo mais bem. fácil, Então, é obrigado. não é fácil. Não, Alexandre. Obrigado aí pelo elogio. Enfim, a ideia é justamente procurar, né, trazer aqui principalmente para aqueles que não fazem parte do IPMP ou nunca fizeram parte aí enquanto conselheiros e tal. É uma busca, uma tentativa de trazer um pouquinho da vivência de vocês, conselheiros, da gente técnico, né, em relação a algo que é tão importante e que basicamente é o futuro de vocês. E eu acho que tu trouxe um ponto extremamente relevante dentro desse contexto, é algo que a gente conversa muito, que eu particularmente tenho uma preocupação também, né, porque que é essa questão da inadimplência, né, ou da incapacidade orçamentária e financeira de um município cumprir com aquilo que se faria, que se impõe por meio do cálculo. Eu acho que esse é o início da conversa, né? Embora o Instituto tenha uma condição de poupança que aparentemente é muito grande, e aí talvez eu devo ter conseguido, espero ter conseguido passar essas diferenças também a todos, né? Porque talvez a um primeiro ouvir, o que pode rolar, né, numa rádio corredor mas poxa, o IPMP tem 400 milhões. E isso é muito dinheiro, né? Só que, a bem da verdade, tem 400 milhões sim, ou algo próximo de 400 milhões, mas deveria ter quanto? Deveria ter 1,7 bilhão, praticamente. Então, a gente precisa separar um pouquinho as coisas, né? Então, de fato, o Instituto ele está caminhando, ele está perseguindo essa construção do patrimônio. Só que eu só consigo construir patrimônio, e aí fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal, né? Como é que a gente forma a poupança? A gente forma a poupança aplicando uma sobrinha do que a gente ganha, né? Senão eu não consigo fazer poupança. Então, o que acontece? O IPMP, ele precisa, sim, receber tudo aquilo, né? Então, das duas, uma, tá? Sendo objetivo agora na resposta, vocês passaram recentemente por um processo de reforma da Previdência, né? Onde a reforma da Previdência escolhida por vocês foi uma reforma que basicamente não atingiu o grupo atual de servidores, certo? Manteve o conjunto das regras para todos aqueles servidores que ingressaram até a reforma. Resposta 1, né? A forma de eventualmente reduzir o aporte se dá por meio de reforma da Previdência. Mas uma reforma da Previdência que venha a atingir o grupo atual de servidores, principalmente. Porque se eu for mexer na regra de aposentadoria de quem está no jogo, for empurrar um pouquinho de cada um de vocês para frente, né, em vez de se aposentar daqui X anos, vai se aposentar daqui a X mais 1, X mais 2, X mais 2,5, X mais 1,5, a gente diminui um pouco esse passivo atuarial. Então, vocês tiveram aí uma oportunidade de, por meio da reforma, quem sabe reduzir esse déficit. Tem um segundo ponto, que já tive algumas conversas, né, com vocês, com o próprio executivo também, de que há uma expectativa, uma perspectiva de um grande concurso aí no município, né? Então, em isso sendo efetivado de fato, e se for realmente um concurso muito numeroso,
me falaram em mais de 1.000 vagas, né? Se isso realmente acontece, a gente passa a ter, Alexandre, um provável, e aí cuidem muito bem o termo que eu estou usando aqui, tá? Eu não quero me comprometer, mas é uma provável ajuda na redução desse déficit atuarial com esse grupo novo que vai entrar. Tá? Então, a menos que entre um grupo com uma idade média já muito alta. Mas como se trata, né, de um possível grupo numeroso, é muito improvável que isso aconteça. E como vocês já mudaram as regras para esse grupo que vai entrar, eles vão entrar depois da reforma, então a gente tem uma tendência de que esse grupo ajude a reduzir a questão do déficit atuarial. E, por fim, dentro do que a norma nos permite, né, seria estudar o que a gente chama aí de segregação da massa. Tá? Basicamente, seriam essas as 3 possibilidades. Né? Ou a gente pega e repensa na reforma da Previdência de modo a que essa reforma atinja, em parte, o grupo atual. A gente conta, naturalmente, com o ingresso desse grupo gigante de novos servidores, que o município possa, né, fazer esse concurso o mais breve possível. E se mesmo assim não for possível de adimplir, aí nos resta pela norma, né, a questão de uma eventual segregação da massa. O que não pode é entrar numa bola de neve de inadimplência, porque isso é como se fosse, fazendo uma analogia com nossos CPFs, né, ir pagando parcialmente a fatura do cartão de crédito. Então, a gente paga uma parte, no mês que vem tem que pagar a nova fatura e mais a parte do que passou, e assim vira, né, uma bola de neve que fica difícil de parar depois. Então, Guilherme, seria só isso, não para sei contribuir se... mais, só um pouquinho, só para contribuir. Claro. O que você falou aí, uma das outras medidas que nós já estamos acompanhando, que é o concurso público, isso não é de agora, não é da gestão atual, é da gestão anterior, das outras que estão passando, é a nossa preocupação. O último concurso que nós tivemos foi em 2012, mas eu vou te dar só um exemplo. A gente sabe que diminui um pouco e vai nos ajudar. Concurso público eu sempre bati nessa tecla que tem que haver o concurso público. Vou te dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco mais de números dos servidores, nossos pares que estão ouvindo. 2023, 2022 e 2023, nós deixamos de arrecadar, só nesses 2 anos, um total de 23 milhões, fixo, né, nesses 2 anos, 2022 e 2023, se nós tivéssemos com servidores, pela alta contratação que 2022 e 2023 nós tivemos. Eu não estou contando com 2024, que aí eu já não tive mais acesso a esse número, mas eu estimo que chegou a uns 35 milhões no total, esses 3 anos. Se a gente pegar os 377 milhões que nós temos hoje investido nos 34 fundos, eu tenho certeza que já estaremos nos 400, claro e evidente, e com um pouco mais de rendimento, podendo chegar até um pouco mais, nas casas de quase R$ 500 milhão. Uhum. Só que a gente necessita, porque já se passou 2025, estamos na metade de 2026, e pelos números que você trouxe até lá, quando a doutora Nathalie estava falando do aporte que nós tivemos em 2025, corrija-me, doutora Nathalie, se eu estiver errado, o aporte que nós tivemos foi de 0,12% quando eu estava ali acompanhando. Isso se preocupa, porque isso vem fragilizando o Instituto ao longo do tempo, e a gente, como é que se diz? Estamos precisando de questão de urgência, né, desse concurso público. Eu sei que não vai sanar a totalidade, mas eu observei, Guilherme, uma situação. Nos últimos estudos atuariais também, para complementar, nós tínhamos um déficit de 1,5 bilhão oficial já. Aí, somando, chegava a mais, entendeu? Deu uma diminuída, eu acredito, pela reforma agora, que mudou algumas regras também, né? A questão de concessão da pensão, tudo, e algumas questões. Então, isso já ajudou, acredito que tenha ajudado a diminuir. Não sei se eu estou falando bobagem, se no seu estudo apareceu essa parte aí da diminuição. Mas a questão nós precisamos em caráter de urgência, porque em 2 anos, mais de 23 milhões perdidos, aí nós somamos mais 2 anos e meio agora, eu acredito que ultrapassa seus 40 milhões de reais que já deveriam estar em caixa do Instituto de Previdência para nos ajudar. Outra fala lá preocupante, que você falou, a entrada de folha de pagamento, 5 milhões da folha de pagamento, entrando 3 milhões. Então, é uma situação que alerta todo servidor, não só o que está inativo, né, que é preocupante, mas o servidor que está na atividade. A gente precisa se preocupar.
como você falou no começo, é um cofrinho que nós estamos colocando dinheiro para nossa seguridade, quando a gente estiver na inatividade. Só que esse cofrinho está precisando da nossa ajuda, de todos os servidores. A partir de agora, a partir desta audiência agora, o servidor que está aqui, o servidor que não está, a gente cobrar que seja executado em caráter de urgência o concurso público, que a gente está observando o que está acontecendo. Até para que não seja adotado medidas que nós já ouvimos lá atrás, que são drásticas, medidas que são danosas ao servidor público. Obrigado, Guilherme, obrigado pela apresentação e obrigado por ouvir. Obrigado a todos que estão ouvindo também. Obrigado, Alexandre. Carmelina, eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Só para complementar aí, Alexandre, hoje nós temos, com a visibilidade da emenda 136, o município ele teve, vamos dizer assim, o benefício de parcelar os 2023, 2024 e até agosto de 2025, que já foi feito, né, o plano de parcelamento em 300 parcelas, e aí agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro foram feitos em 600 parcelas, com juros, correções, né? Hoje, vamos dizer assim, calculado pelo IPCA, a prefeitura já está com programação para o dia 10 de novembro, a primeira parcela. Então, assim, claro que é um grãozinho de areia dentro de um caldeirão, que a gente já vem lutando há muito tempo. Vai dar uma melhorada com esse repasse desse parcelamento do aporte, porque hoje nós pegamos a contribuição do segurado e do servidor e mais, vamos dizer assim, a metade da rentabilidade, né? Porque se nós tivéssemos hoje cumprindo a folha, estaria numa situação até mais favorável, mas hoje, para cumprir a folha, nós estamos utilizando, vamos dizer assim, uma parte da rentabilidade, que poderia estar bem maior o nosso montante, né? O ano passado, nós tivemos uma rentabilidade de 56 milhões. Esses 56 milhões ele foi embutido na folha. Este ano, nós já tivemos uma rentabilidade de 27 milhões, que também já foi embutido na folha. Com o concurso público, hoje, vamos dizer assim, está se pensando em 1.500 vagas, vai dar uma folga, pelo menos para a folha de pagamento, e essa rentabilidade a gente conseguir, né, proteger. Mas sim, preocupante demais, não é de agora, com esse aporte altíssimo. Este ano, mesmo com patronal em 18%, 16% do patronal e 2% da taxa administrativa, nós ainda estamos com um aporte de 44 milhões. Mesmo com essas situações aí. Então, na verdade, a reforma da Previdência, ela seria muita vantagem para nós após o concurso, né? Após o concurso, essa reforma da Previdência que foi feita, que é a Lei 1.208, ela vai nos dar um retorno melhor. Hoje não, porque realmente não, vamos dizer assim, abranger os atuais, né? Mas eu acredito que o concurso ele vai nos dar uma segurança maior. E Carmen? Oi. Só para eu entender, para todo mundo entender, para todo mundo compreender. Ok. Tem um aporte que o Guilherme apresentou, que é de 6 milhões mensais agora, e tu estás falando que tem a parcela das 300 e mais a de 60 que entrou depois para pagar. Sim. Isso dá um total de um montante de quanto que ele tem que repassar? Por mês. Nós não é temos, total, por mês. Olha, tá, porque assim, os de 300 parcelas, nós já temos o valor de R$362 mil. O de 60 parcelas vai ficar... Não, começa agora dia 10 de setembro. A primeira parcela dia 10 de setembro. O de 60 meses vai ficar em torno de uns 400 a 450, porque é o CadPrev que faz esse cálculo. A gente pega o montante, no caso, os 4 meses são 17 milhões, coloca no CadPrev e ele aí coloca todos os juros, aí ele faz a somatória. Então, vai ficar mais ou menos o repasse de parcela entre uns R$800 mil.
Ou seja, Entendeu? vai ficar 7 milhões de reais que a prefeitura tem que passar por mês ao Instituto, né? E Mais aí, ou menos isso nós aí. servidores, a gente tem que estar atento. Não, eu entendo a preocupação. Por isso que eu falei, Guilherme, nós já tivemos aí, nós estamos aí, sempre estamos olhando. Fiquei feliz hoje pela audiência, pela quantidade de servidor. Claro que a gente queria mais, né? Mais e mais. Os servidores estão aqui. Mas é essa a preocupação, entendeu? Até quando a presidente falou aí que está tendo que pegar das aplicações, do rendimento das aplicações. Isso não é bom para a gente. Isso não está sendo bom para a gente quanto servidor ativo e inativo, porque a gente quer garantir quem está precisando, quem está usando, que já trabalhou, que está precisando usar, e nós que estamos trabalhando, que queremos garantir o nosso mais à frente. Então, o concurso público não é o salvador da pátria, mas é uma ajuda, igual a Carmen falou aí, é uma ajuda que vem dar aquela acalmada aqui para questão de investimento, para a questão de não estar pegando, porque assim, eu quero que todo servidor entenda nesse momento, da informação que estão trazendo agora, o Instituto está trazendo para a gente, estamos pegando dinheiro das aplicações do rendimento para fazer a folha de pagamento. Isso não é bom, isso não é legal. Não é bom para o investimento, não é bom para o Instituto, entendeu? E essa forma de retirar da rentabilidade para cumprir a folha está desde 2024, do início de 2024. Né? Como a rentabilidade, vamos dizer assim, está boa, aí não se mexe no montante, mas a rentabilidade, um exemplo, este mês nós tivemos que tirar da rentabilidade, que foram 4 milhões e 600, 3 milhões. E isso com muito esforço, porque o Comitê de Investimento, com o membro Dário, a Eliane como controle, a Edilene como também membro do Comitê de Investimento, a gente tem feito um trabalho assim de gigante, né? Os fundos a gente tem procurado mesmo de uma forma muito responsável mesmo, para a gente poder perder para poder cumprir a folha. O ano passado, o Instituto de Previdência, ele foi o melhor ano que já teve em toda a sua história, uma rentabilidade de 56 milhões. Então, vamos dizer assim, é uma ajuda, mesmo sendo preocupante, mas é uma ajuda. Então, tem que ter esse cuidado com o Comitê de Investimento, porque ele está, na verdade, suprindo a diferença do valor da folha, que se tivesse feito o concurso, estaria, entendeu? Não estaria mexendo. Essa rentabilidade, ela ficaria na somatória dos investimentos. É preocupante. Mas, assim, eu não sei se o prefeito está aqui na audiência, né, que deveria estar. Interessante que ele ouvisse essas informações. Eu acredito que o Guilherme, sempre, os atuários, quando vêm, passam com o prefeito anteriormente, mas é interessante que ele esteja, para ouvir isso que nós estamos precisando, porque é preocupante essa situação, gente. Nós precisamos, porque eu acredito fielmente, eu já falei sobre, digamos, anteriormente era mais ou menos 1 milhão e meio que dava por mês para repassar de aporte. Eu acredito que a prefeitura não consiga repassar esses 7 milhões mensais ao Instituto de Previdência. Acredito que é mais uma dificuldade que nós vamos ter, infelizmente, uma realidade. Vamos torcer que passe pelo menos 1 milhão para ir ajudando nessa folha de pagamento. Na verdade, o que vai desafogar é o concurso. O concurso público, ele vai desafogar mais esses valores. Mais alguém, gente? Mais algum questionamento? Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar enquanto o doutor Guilherme está na audiência para a gente poder tirar as dúvidas. Parece que está na audiência só eu, a Carmen e o Guilherme. E a Nathalie. Ah, e a Nathalie mesmo. Nathalie. Só lembrando, gente, não esqueçam de registrar a presença no chat. A gente tem o link, tá? É muito importante nós termos aí o registro da presença de todos aqueles que estão aqui online. Vamos lá, colegas, vamos tirar as dúvidas, vamos perguntar.
Boa tarde, pessoal. Eu espero que ainda tenha alguns servidores aqui presentes. Gostaria de agradecer aí a participação de todos, né, que mandei aí esse link para muita gente, conselheira, e a equipe que apresentou aí a audiência foi muito bom, bem dinâmica, bem esclarecida, assim, para as pessoas entenderem de fato o que estava se falando. Mas eu fico triste da gente ver os nossos servidores não serem participativos. Importante desse. Né? Muitos servidores eu procurei, eu mandei nos grupos, falei pessoalmente, mas eu não vejo interesse por parte daqueles que contribuem para o Instituto de Previdência. E depois eles dão ouvidos a fofocas, a disse-me-disse, e isso é muito chato. Né? Eu até tirei um print do quantitativo de servidores presentes, que eu, quanto representante dos servidores, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, eu fico chateada com isso, porque enche a gente de perguntas, de argumentos sem fundamentos e acusações indevidas, entendeu? E não participo de uma audiência como essa importante para, de fato, como é que está o nosso Instituto de Previdência. Eu sempre bato na tecla, o nosso administrativo é falho demais nessa parte, né? E eu estou vendo também, eu sei que agora tem muita gente trabalhando, mas eu vejo a maioria dos nossos servidores em grupo de políticas, falando besteira, e uma coisa dessa importante não participa. Né? Então, que os colegas que estão aí presentes, e que fale para o outro que está aí do lado, que não dá importância para isso, que este momento aqui era muito importante a participação de todos, para depois não sair falando besteira, como a gente tem escutado nos grupos, atacados nos grupos pelos próprios colegas, que ataca conselheiro, que ataca o presidente do sindicato. Isso é muito chato e desanimador para a gente estar representando categorias que não se interessam nem pela sua aposentadoria no futuro. Tá? Mas é essa a minha fala. Elis, só para reforçar aqui, gente, na próxima audiência, por favor, quando vocês forem fazer por link, hoje aqui na escola, um exemplo, Elis, para servidores, eu tive que ajudar a baixar, eu mesmo tive que baixar esse negócio aqui, o Steam, não sei o quê, para baixar, porque não vai direto igual a gente ia, entendeu? Tem que baixar, fazer um cadastro, então, para entrar, eu tive que ajudar o servidor a fazer isso daí. Teve essa Pois é, mas muito. deixa eu explicar por que a audiência pública foi online. Nós chegamos a 70 participantes. O ano passado foi feito na Câmara. Só estavam lá os servidores do Instituto, os conselheiros, alguns conselheiros, e o atuário. Entendeu? Pensou-se em fazer online para ver se daria um número maior. Chegou a 70, eu fiquei até admirada, porque o ano passado não teve nem 20. Né? E, assim, é um experimento, claro, que a gente vai ver a possibilidade de fazer mais reuniões com a participação dos colegas, nem que seja online, para ver se tem mais esse interesse, e tentar criar no colega essa, vamos dizer assim, essa vontade de aprender e de saber sobre o Instituto de Previdência. Como eu vejo que ninguém mais tem nenhuma pergunta e nem mais nenhum questionamento, eu quero encerrar, né, os nossos questionamentos e esclarecimento, em nome da doutora Natalia, nossa assessoria jurídica, e do doutor Guilherme, nosso atuário. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a tua presença, Alexandre, quero dizer que foi muito, muito mesmo viável as tuas perguntas, teus questionamentos, traz esclarecimento também para os nossos colegas que, às vezes, até quer perguntar, mas como não domina, previdência é um assunto muito difícil de entendimento, né? Mas que, pelo menos, começar a ouvir para poder entender um pouco. Né? E a gente tem que cobrar, né, Carmen? Independente tem que cobrar. De quem seja no poder, a gente sempre falou isso, tem que cobrar. Com certeza, tem que cobrar. Eu digo assim, que eu sou uma presidente do Instituto hoje diferenciada. Eu chamo o conselho e eu cobro diariamente. Diariamente. É tanto que eu sou considerada, quando o povo me veja, diz, lá vem a cartão de crédito. Não quero ver essa mulher cobra demais, essa mulher exige demais. Mas é uma responsabilidade muito grande que você senta nessa cadeira e você vê os colegas chegando com seus direitos adquiridos para se aposentar e os que estão finalizando o seu tempo, assim como eu sou professora aposentada e sei que vou viver, né, do Instituto muito tempo, os meus colegas também
têm esse desejo e querem, né? Um direito adquirido. Então, todas essas informações apresentadas nessa tarde, tanto pela doutora Nathalie como pelo doutor Guilherme, como os questionamentos, vão ficar registrados, né? E nós reafirmamos também o nosso compromisso com a transparência, com a responsabilidade, com o diálogo. O IPMP ele é um patrimônio de todos nós servidores de Paragominas, ativos e inativos. E estamos aqui para proteger. Eu sempre digo, eu estou aqui para proteger aquilo que me sustenta todos os dias. E a equipe do IPMP, ela permanece aqui de portas abertas, à disposição, né, dos colegas que tem algo Antes de finalizar, faltou só, que eu sei que tu estava acompanhando, como que está o andamento do concurso, para a gente saber como é que está? Olha, o concurso público, nós fizemos algumas reuniões, inclusive a Elisa ela faz parte da comissão, e aí nós chegamos até no regime jurídico. Quando chegou no regime jurídico, teve algumas discordâncias entre os membros da comissão com representante dos servidores, com o membro da comissão que representa o governo. E aí deu uma parada, nós passamos 2 meses para reformular o regime jurídico, deu uma parada, eu acho que tem mais ou menos aí uns 60 dias, né, Elis? E a gente cobra quase todos os dias. Mas eu acredito que agora, após a eleição, já vai começar a trabalhar. Pelo menos foi o que me informaram, né? Que após a eleição agora de outubro, já vão começar a trabalhar no concurso. Eu acredito que o ano que vem, esses novos servidores já estão aí para nos ajudar. Carmen, é porque a gente vai Pois se prolongando, sobre vai essa questão do concurso, Alexandre, só para complementar o que a Carmen falou, né? Foram realizadas várias reuniões, e, infelizmente, quando chegamos no regime jurídico dos nossos servidores, né, a 422 empancou lá a situação, porque a intenção é tirar direitos, e nós, quanto sindicato, não vamos permitir tirar direitos. Né? Então, a confusão foi baseada em cima disso, dessa discussão, e depois disso não tivemos mais reuniões. Né? Existe um grupo de WhatsApp que eu vou até começar a perguntar por esse concurso lá novamente. E, assim, eu aproveito o momento que nós estamos com o número de servidores aqui nos ouvindo, que se preparem, que após as eleições a gente vai com tudo, porque se não tiver concurso, nós vamos encaixar um movimento de rua, ir para a porta da prefeitura e cobrar o concurso público. Nossa função quanto sindicato é fazer isso, porque é a minha aposentadoria, é a sua aposentadoria que está em jogo. Então, se não tiver esse movimento, infelizmente, a gente vai cair, né, numa falência bem grande aí no Instituto de Previdência, e a gente tem que dar pressão. Espero que não seja necessário, mas se não houver nenhuma manifestação, o sindicato tem que se levantar. Deixa eu só, eu vou finalizar aqui, que é porque é para a Carmen encerrar, porque as pessoas acham que a Carmen encerra e não encerra. Não! Gente, vamos ficar à vontade. Carmen e Elis, como é só nós estamos falando, está só nós aqui do Dele Mais estou ouvindo, mas esses servidores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Falar da 422 tem que dialogar com o servidor público, com o magistério, porque eu vou falar para vocês, vai ficar gravado, o que é que mexe aqui, e não pode só a prefeitura querer mexer nisso daí, só a prefeitura ir para cima e querer aprovar para depois ter concurso. Vai mexer em licença, vai mexer em gratificações, vai mexer em segurança dos efetivos e dos que estão vindo. E isso me preocupa. Só estou pedindo uma coisa, Elisa, Carmen, os demais que estão, por favor, nos mantenha informados sobre a 422, que essa reformulação ela é antiga, não é do prefeito atual que quer, mas é dos demais prefeitos que sempre quiseram reformar essa 422, e ela é nociva. Eu sei que ela é nociva, que acompanha há muito tempo, mas é só isso que a gente acompanha, o Instituto é nosso, bora cuidar, bora zelar, independente de quem esteja, porque é para nós. Eu, como a Carmen falou, eu quero chegar nos meus 100 anos recebendo minha aposentadoria, se for da vontade de Deus, tá bom? Então, um abraço, mas assim, nós vamos para cima para exigir, para resguardar, sabendo dos valores que tem, sabendo dos valores que precisa entrar e sabendo do que nós temos que fazer. Boa tarde, pessoal. Perfeito. Então, voltando à fala, eu quero agradecer a presença do doutor Guilherme. Muito obrigada, doutor Guilherme, por ter nos
prestado esse momento de esclarecimento, doutora Nathalie, por ter feito parte também dos nossos expositores, reafirmar o nosso compromisso com a transparência, com a responsabilidade, com o diálogo. O IPMP é o nosso patrimônio, como eu já falei, estamos aqui para proteger e para garantir e dar continuidade, né? E garantir a aposentadoria dos nossos colegas o amanhã. E a equipe do IPMP e da Prefeitura permanece à disposição, tanto aqui na sede como no portal da transparência, né, para poder dar informação. Nós temos a ouvidoria também, que o colega que tiver alguma dúvida ou tiver algum questionamento, pode escrever e colocar na caixinha da ouvidoria, que a gente está prontamente também para responder. Aí, nada mais agora para se tratar, eu declaro encerrada a audiência pública e meu muito obrigada a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Todos.